Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ipsos Exchange. Muita troca, falando sobre experiência. E você sabe, o sucesso de marca ele passa por 3 pilares: o entendimento do contexto, agir com empatia e moldar a experiência. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Sempre com dados. Vou abrir aqui falando sobre o contexto de consumo que mudou drasticamente. Nossos dados aqui na Ipsos, nas pesquisas do Global Trends, mostram que 76% dos brasileiros escolhem uma marca porque confiam que a experiência vai ser boa. Ou mais do que isso, 69% afirmam que estão dispostos a pagar mais caro por produtos se a experiência compensar. Ou seja, o brasileiro cansou do básico, a gente quer melhor experiência, melhor produto e assim por diante. Para debater com a gente aqui, a gente vai chamar a Ford, representada pelo Castelão. Muito bem-vindo, Castelão. Obrigado. Castelão é o Head de Consumer Insights da Ford. Prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Marcelo Pereira, nosso líder de automotivo aqui na Ipsos, também vai acompanhar. Valeu, Marcelo, por estar mais uma com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá. E a gente traz aqui, para começar, uma pergunta que tem a ver com essa história da Ford, né? A Ford tem uma história no Brasil de muito tempo, fabricante aqui no país por muito tempo, mas que muda o seu posicionamento, né? Começa agora esse novo posicionamento de importação, focar em valor, focar em experiência, focar em produto e com isso também as contas no azul, né? O que isso, falando em experiência que a gente está trazendo aqui, esse novo posicionamento, o que isso, essa estratégia interfere nessa relação com o cliente? Bom, eu acho que excelente ponto, Rafael. Acho que tem muito a ver com o que a gente está trazendo de dados aqui. A gente tem visto isso há muitos anos, a gente tem trabalhado nesse contexto de reposicionamento da marca, de olhar para o cliente, o que ele valoriza, e foi justamente esse o que nos levou a ter hoje um portfólio bastante renovado, num outro nível de preço ou de posicionamento dentro do mercado, que tem trazido realmente resultados muito expressivos, tanto quando a gente olha para as contas, mas quando a gente olha para os métricos que a gente lê como Consumer Insights, né, de satisfação, de recomendação dos clientes. Então, realmente foi uma decisão muito acertada hoje esse reposicionamento que a gente tem feito muito rápido com a marca e, consequentemente, com o nosso portfólio, né? Porque o importante de Consumer Insights é você conseguir trazer esse desejo do cliente com como você quer posicionar a sua marca e isso impactar dentro do seu portfólio, dentro do desenvolvimento de novos produtos e da oferta para esses clientes, né? Então, sim, é um resultado, um novo posicionamento muito importante, muito bom que a gente tem conseguido hoje. Marcelo, em 2025, acho que a Ford tem um dado, se você quiser trazer, dentro do segmento de picapes, teve uma performance muito boa. E quando a gente olha o dado do setor, o segmento de picape é uma base inegociável para que esse negócio dê certo? Ah, sim. A Ford tem um histórico com o segmento de picapes no Brasil que é algo que remonta de anos, né? E sempre com uma postura de um produto extremamente robusto, né? Que traz uma satisfação muito alta e que tem clientes muito fiéis, né? Você vê isso, você vai poder falar isso melhor do que nós, né? Mas realmente a fidelidade, o loyalty dos clientes com relação ao segmento de picapes é, no nosso ponto de vista, um dos grandes fatores que auxiliaram nesse turnaround da Ford, porque o segmento de picapes é muito forte. E eles atingiram, no ano passado, a 2ª posição nesse segmento com a Ranger, e essa nova Ranger, ela trouxe um outro patamar para o mercado, em questão de acabamento interno, tecnologia e tudo mais, que realmente deu uma balançada. E aí, né, Castelão, você pode dizer melhor do que nós que realmente vocês balançaram o mercado com a chegada dela. Quando a gente olha para a Ford, né, historicamente a gente é uma marca de picape, né? Se a gente olha nos Estados Unidos, há 49 anos a série F é a picape mais vendida. Há 44 anos, o carro mais vendido do mercado. Então, assim, é indiscutível. A gente produz a Ranger localmente há 30 anos em Pacheco. E essa nova Ranger, como você falou, ela mudou o patamar da indústria, do segmento de picapes. E isso colabora muito para a gente robustecer a marca e levar isso para os outros segmentos também. Então, quando a gente olha para a Ford hoje, a gente, sim, picapes é algo inegociável para a gente, é uma marca de picape, mas essa reputação ela ajuda a gente a construir os outros segmentos que a gente está hoje, como de SUV, que são segmentos de cada vez mais
valor agregado, que o cliente está cada vez mais exigente também. Então a gente leva toda essa experiência, toda essa imagem de marca para os outros segmentos. E aí não só a Ranger, né? Então a gente tem a F-150, que indiscutivelmente é um produto fantástico, né? Fora de série, e com a Maverick também hoje, que é um segmento que a gente chama de mini picapes ali, mas que tem cada vez mais ganhado mercado e feito um papel muito importante dentro do nosso portfólio também, né? Sim, e até com essa lógica, né, essa robustez, essa qualidade, ela transcende, né, como você falou, para os demais produtos e para a demais composição do portfólio, né? E como você mesmo comentou da Maverick, a Maverick também trouxe para o mercado um posicionamento diferente e o resultado dela no ano passado também foi muito expressivo no segmento. Exato. Eu abri falando, né, do nosso sucesso de marca, os pilares: contexto, experiência, empatia. Isso também não deixa de serem pilares importantes no nosso dia a dia do negócio, né? Falando em empatia, a gente vai aqui, né, a gente está na Marginal Pinheiros, então as nossas ruas são as nossas ruas no Brasil. O combustível aqui é o combustível que a gente usa no dia a dia. O jeito que o brasileiro dirige é o nosso jeito. Como de forma empática a gente convence globalmente que essa estratégia tem que ser ajustada por vezes, né? E esse é um ponto importante, né? Quando a gente olha o histórico da indústria automotiva, a gente tinha vamos dizer, um preconceito, né, com os veículos importados, porque a gente fala, eles vão ser tropicalizados para cá. Hoje, a forma que a gente desenvolve produto já não é mais a mesma. Então, a nossa voz é muito mais impactante para o desenvolvimento global do que era antigamente. Então, a quantidade de pesquisas que a gente faz, então, como a voz do consumidor local, ela está sendo ouvida pelas estruturas globais da marca, são muito mais importantes do que eram antigamente. Então, a gente consegue efetivamente ter a voz do consumidor lá fora, para que eles olhem para a gente e falem, eu preciso fazer algo específico para esse mercado ou para esses mercados, né? Além disso, a gente tem a nossa engenharia local que permanece aqui, muito importante. A gente tem campo de provas no Brasil que ajudam mais ainda a gente validar esses produtos para ter certeza que quando eles cheguem para o nosso consumidor, eles atendam de forma adequada, né? Uma forma muito mais empática com o consumidor. Além de disponibilidade de peça, além de toda a infraestrutura que a gente mantém hoje no Brasil e na América do Sul para conseguir atender esses consumidores da melhor forma possível. Que bom, né? Porque a gente, como profissional também, né? A nossa voz, ela é uma voz diferente do que foi no passado, né? Em várias categorias, vários setores. Tem um ponto aqui que a gente, antes aqui de gravar, estava já comentando um pouquinho e que não deixa de ser uma coisa que a gente comenta todos os dias, tem a ver com elétricos, com híbridos, né? O consumidor de picape, quando ele pensa, é diesel, né? É diesel. Como é que isso afeta esse segmento em específico, né, na estratégia? Acho que, assim, tem vários aspectos para responder essa pergunta, né? O primeiro que a gente olha é o aspecto regulatório. Então, quando a gente olha para outros mercados, o próprio Brasil, o mover, como as coisas estão se movimentando no mercado, a gente sempre vê que cada vez mais vai ter uma pressão regulatória para a gente diminuir emissões, para a gente atender targets cada vez mais apertados de emissões. Esse é um ponteiro que vai mexer. O outro lado, quando a gente olha para o consumidor, ele está cada vez mais aberto, em determinados segmentos, a adotar a hibridização ou a eletrificação também. Então tem esses dois lados que, de alguma maneira, eles vão ser inevitáveis. A gente só não consegue dizer hoje que é um exercício de futurização em quanto tempo, né? Pode ser daqui 5, pode ser daqui 30 anos. Tudo vai depender de acordos políticos, do desenvolvimento local. Então tem muitos aspectos aí que a gente tenta não adivinhar, mas estar preparado para isso. Por outro lado, existe também o cliente super entusiasta, né? Por isso a gente nunca deixou de fazer um Mustang V8 manual para esse cliente que adora o ronco do motor e está aí disposto a andar com um carro desse, que ele está bem mais longe, talvez, da eletrificação do que os clientes que estão em outros segmentos hoje, olhando isso com um pouco mais de bons olhos, aí, ou com uma aceitação maior, né? Então a gente consegue hoje olhar para todos esses clientes, ter empatia com todos eles. Então você quer um híbrido, um elétrico, a gente vai ter o portfólio. Você quer um V8 gasolina, ele está lá para você se divertir, né? Então acho que esse o importante no final é isso, você conseguir atender esses vários tipos de clientes que existem
dentro do mercado hoje. Vou te contar uma curiosidade. Eu estava na minha última jornada de compra de carro, né? Eu me lembro que eu mandei uma mensagem para o Marcelo. Assim, ô Marcelo, eu quero trocar de carro. Aí o Marcelo, posso te ligar? Aí o Marcelo me ligou. Né? O Marcelo me ligou e disse assim, Rafa, que tipo de consumidor você é? Aí ele me fez quem é você aqui nesse... uma entrevista aí. Aí dentro dessa lembrança, Marcelo, eu te trago o seguinte, assim, a gente é plural, vai. A gente tem vários tipos de consumidores, gerações e assim por diante. Quer dizer, essa é a minha ideia. Eu queria a tua opinião sobre. O Brasil vai ser plural para o futuro? Porque a gente está aqui. Ainda vai ter o cara que vai querer a marcha ali e sentir o ronco do motor e tem esse processo de eletrificação e assim por diante. Como é que você vê o futuro? Eu acho que a colocação do Castelão ela é muito clara e assertiva no sentido de que, sim, nós precisamos entender todos as composições desse país, né? Nós temos vários Brasis dentro de um só. E é claro que o Brasil vai ser um mercado, sim, plural, porque como a gente vê, os entusiastas vão querer aquele Mustang manual, mas você também vai ter aqueles rincões do país aonde a eletrificação vai levar muito mais tempo para chegar. E aí sim você tem uma força muito grande ainda dos motores a combustão, do diesel principalmente como carro-chefe nessas regiões. Então, ser plural nesse momento para o mercado e para os próximos anos, assim, num espaço de médio prazo, ele ainda vai ser uma necessidade para o nosso mercado. Nós precisaremos ser plurais na nossa oferta de portfólio, justamente para poder atender a todos os tipos de clientes nas condições que cada um deles tem para a sua estrutura. Um cliente mais numa grande cidade como São Paulo, uma capital, e ele sendo entusiasta, ele vai para um veículo 100% elétrico ou para um híbrido plug-in sem problema nenhum. Mas quando você vai mais para o interior, você se distancia mais das capitais, os veículos 100% a combustão ainda têm uma força muito grande no mercado. Eu quero trazer uma última questão aqui que tem a ver com a economia. Sempre quando eu falo de índice de confiança da economia, para mim o automotivo ele é uma proxy de economia. Então a gente viu um ano duro, o ano passado, né? No nosso índice de confiança a gente viu uma crescente no segundo semestre, vinha crescendo o otimismo, começamos o ano com um otimismo mais elevado, mas foi um soluço, nesse momento ainda tem uma racionalidade. O ano de 2026, que ainda tem 10 meses pela frente, ele é um ano ainda que tem Copa, tem eleição. Enfim, como que a economia, né, esse mood do brasileiro em relação à economia interfere na estratégia do dia a dia do automotivo da Ford? É bem desafiador, principalmente quando a gente fala de veículos comerciais. Então a gente sempre falou, né, que os veículos comerciais são um termômetro que antecipa a economia, né? Então a gente via muitas correlações entre a venda de veículos comerciais como antecipação de crescimento, tudo isso. É desafiador. Por outro lado, a gente está sempre olhando no mercado para ver quais as oportunidades que a gente tem. Então, tem determinados segmentos que, por exemplo, agora, com esse boom da guerra, o preço das commodities, dos combustíveis subindo, a gente precisa olhar um pouco mais para a economia de combustível, porque a gente sabe que isso vai acabar impactando. Então, todo esse cenário econômico, a gente está olhando para entender quais são as oportunidades que estão aí, né? Apesar de ter uma dificuldade, tem muita oportunidade que vai surgir. Talvez não no volume, assim, mas talvez em outros segmentos determinados que a gente consiga atuar com mais força do que anteriormente. Perfeito. A gente falou aqui, né, também, isso é entendimento de contexto, né? Ou seja, a adequação que eu faço, não somente do setor, isso aqui não é só financeiro, é a estratégia do produto, qual que eu vou colocar mais na vitrine, assim por diante. Bom, a gente está chegando ao fim, eu queria que vocês trouxessem aqui para a gente uma reflexão que passa por como que a gente reinventa o nosso negócio, né, para que a experiência, para que a marca tenha relevância, para a gente fechar esse papo aqui. Então, eu vou pedir para você começar e depois, Marcelo, para a gente fechar esse papo aqui. Bom, como a gente falou lá no começo, né, o cliente está cada vez mais exigente, ele não quer mais commodity, né, então ele está cada vez mais, ele quer mais features, ele quer mais serviços, ele quer mais comodidade. A gente olha isso dentro do cenário, hoje a gente comentava muito a chegada dos chineses no mercado, assim, como eles estão mudando a forma não só do produto, mas de todo o ecossistema, né? Então, quando a gente olha
como você vende o carro, onde você vê o carro hoje, né? Não é mais só na concessionária, ele está muito mais presente no dia a dia, dentro do shopping. Então são coisas que a gente tem pensado muito como chegar mais próximo desse cliente. O cliente, a atenção dele está muito mais dividida do que era antigamente. Então quando ele pensava num carro, ele pensava no carro. Hoje ele pensa no carro, no celular, na televisão, em um monte de outras coisas que estão competindo, inclusive com o carro, né? E assim, quanto menos entusiastas a gente tem de carro, mais difícil é ganhar essa atenção. Então, o posicionamento da marca e você estar no top of mind do consumidor é super relevante, para a gente conseguir realmente ter atenção e conseguir agregar valor cada vez mais para a nossa marca. Ótimo. Marcelo, alguma coisa para agregar? Acho que agregando esse comentário do movimento que a gente já vê também das chinesas até localmente, abrindo alguns showrooms, algumas lojas apenas em shopping centers, então a gente sai daquele mood do passado, onde o carro ele era exposto num shopping, geralmente por uma concessionária, porque queria vender o carro e o consórcio, ou quando era um lançamento totalmente novo, ou quando era final de ano e você queria presentear os clientes. Então muda realmente a lógica, mas nesse cenário, as concessionárias em si, elas também mudaram. Elas passaram a ser também um centro de convivência, né? Você hoje chega em concessionárias, você vai esperar seu carro ser reparado, você tem uma área específica para você poder ficar trabalhando enquanto seu carro está fazendo um reparo. Você tem uma área kids para atender e entreter teu filho enquanto você está falando com o vendedor. Então, realmente, essa visão de experiência muito mais ampla do que só o veículo, ele não é mais uma opção dentro do mercado, ele passa a ser a régua mínima base para você ter um futuro de sucesso nas suas vendas. Isso e a relação com o cliente. Isso é mandatório. Perfeito. Marcelo, obrigado por mais uma comigo. Agradeço. Marcelo, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Prazer é meu, muito bom. Ótimo papo. Estamos encerrando então o Ipsos Exchange, muita troca, esperando que a experiência tenha sido boa para você e a gente se vê no próximo.